sobre hiperplasia de próstata. Então, a hiperplasia de próstata é uma doença de alta prevalência e ela está bastante relacionada com o aumento da idade. Então, diversos estudos populacionais mostram o aumento da prevalência da hiperplasia de próstata com a idade. Então, normalmente, depois dos 50 anos de idade, que já os pacientes começam a apresentar as queixas, né? Quem tem queixas começa depois dessa idade. Algumas vezes pode começar um pouco mais cedo, né? A partir dos 40, mas não é o mais comum. E isso segue bem a idade. Apesar de ser uma doença com baixa mortalidade, ela tem uma morbidade importante. A gente tem, especialmente os pacientes que estão em uso de sonda vesical demora, né? Bastante incomodados. E de fatores de risco principais para a hiperplasia de próstata é a idade e a história familiar. Então é bem frequente, né, que tenha o pai, o tio, o irmão, né, que já teve que fazer algum procedimento para a hiperplasia de próstata nesses pacientes. A fisiopatologia da hiperplasia de próstata se dá basicamente pela proliferação do tecido glandular, que se encontra especialmente na zona de transição e na zona central. E então ocorre um aumento do volume prostático. E a próstata, é interessante que o Campbell fala, né, nos estudos comparativos da próstata com outros animais, que no ser humano existe a cápsula que não se encontra nos outros. Então os cachorros têm também hiperplasia de próstata, mas eles não têm frequentemente as retenções urinárias, assim, isso não é um evento tão comum para eles, provavelmente porque eles não têm a cápsula que limitaria, né, o aumento do volume prostático em direção à luz prostática, à luz uretral. Então, isso é importante até para quando for fazer procedimento cirúrgico, né, lembrar da cápsula. Também se observa um aumento do tônus muscular, né, da parte estromal da próstata, que ela é entremeada, né, por fibras musculares. Então, até a própria medicação, o tratamento vai se dar basicamente nessas dois locais da fisiopatologia, né, nas glândulas ou no tônus muscular. Lembrar que a zona periférica é a zona mais acometida pela neoplasia de próstata, diferente então. Então, inicialmente, o que a gente encontra, a história natural da doença, né, é o aumento dos lobos prostáticos, ocasionando então uma obstrução uretral, uma diminuição da luz da uretra prostática, e com o tempo vão ocorrendo alterações secundárias. Então, habitualmente ocorre então a hipertrofia detrusora compensatória, né, o músculo detrusor, ele começa a ficar mais espesso para vencer, né, a pressão necessária para a abertura da uretra prostática. E então o que a gente pode encontrar nos exames dos pacientes seria espessamento da bexiga, as trabeculações, que são essas alterações dentro da luz da bexiga, que parece que está dentro de uma colmeia, né, cheia de espaços. As trabeculações nada mais são do que a impressão da musculatura na mucosa, né? Então fica aparecendo, né, as fibras musculares. Bom, depois isso pode evoluir para as outras complicações que a gente vai ver depois. Aí o quadro clínico da hiperplasia de próstata a gente pode dividir em sintomas de esvaziamento ou sintomas obstrutivos. Então, classicamente, é o jato fraco, é o mais comum, né, o mais clássico. A hesitação, que é aquela situação em que o paciente demora para iniciar a micção. Esforço miccional, às vezes os pacientes eles relatam que tem que fazer esforço com o abdômen, né, manobra de Valsalva. E no extremo, né, do sintoma de esvaziamento obstrutivo é a retenção urinária, em que o paciente não consegue urinar, tem que colocar uma sonda vesical demora, né, para
aliviá-la. E os sintomas de armazenamento, ou também chamados sintomas irritativos, são os sintomas então que estão mais relacionados às alterações vesicais, né, ou presença de resíduo pós-miccional. Então, é um aumento da frequência urinária, a noctúria, que também é um aumento da frequência urinária, só que à noite. Isso chama mais a atenção dos pacientes, porque muitas vezes o paciente tem um aumento da frequência urinária diurna também, mas ele não observa, ele não percebe isso, porque ele vai no banheiro, ele acaba não incomodando. Mas daí, no momento que o paciente começa a ter que acordar de madrugada, chama mais a atenção dele, chama a atenção da parceira também, que ele tem que ficar acordando, né? Acordar uma vez à noite pode ser considerado normal, principalmente se tem relação com o aumento da ingesta hídrica. Agora, levantar 2, 3 vezes, a gente já tem que investigar. Também faz parte dos sintomas de armazenamento a urgência, que pode ser urge-incontinência, né, que é então quando ocorre a hipertrofia detrusora. Isso pode causar então um quadro de bexiga hiperativa, que a bexiga então ela não tem mais uma complacência adequada, ela não tolera mais o armazenamento de volume, e isso acaba desencadeando contrações involuntárias, que podem ser, num primeiro momento, fracas, mas elas podem ser bastante intensas, né, conforme a descompensação do paciente, e o paciente não conseguir controlar essas contrações e causar incontinência urinária. Então, é uma explicação para a incontinência urinária numa situação de uma patologia obstrutiva. Outra causa, né, de incontinência urinária, a explicação da incontinência urinária na hiperplasia de próstata é o transbordamento, que é quando então está muito cheia a bexiga, está tão intenso a pressão intravesical que vence a resistência da uretra prostática e o paciente tem então uma contração, não seria bem uma contração, daí é um pouquinho diferente, na verdade desaba, né, transborda. Então o paciente tem também incontinência urinária importante. Esses sintomas, eles são de forma mais informal chamado de sintomas, um quadro de prostatismo, né, mas o adequado é a gente chamar pela sigla STUB, sintomas do trato urinário baixo, ou em inglês LUTS, que é Lower Urinary Tract Symptoms, que são siglas que se difundiram, né? E tem algumas coisas que são interessantes, né? Uma delas, e que cai em prova de residência, em título de especialista, é que os sintomas não são proporcionais ao volume. Isso é importante. Existem pacientes que têm um volume prostático não tão elevado, né? Mas pode acontecer do crescimento dele ser bem focado ali junto ao lobo mediano e o paciente entrar em retenção urinária, ou seja, sintomas bem importantes. Enquanto tem pacientes que têm volumes prostáticos de 100, bom, esses dias teve cirurgia aqui, foi 470 gramas, né? Imagina. Muito. Esse paciente estava em retenção urinária? Estava com sonda? Dificuldade, estava em fecal, mas não tinha retenção. Mas não estava de sonda, né? Às vezes a gente pega um paciente de 40 que está com sonda. Então, vê que bem marcante isso, né? Agora, o Campbell e os livros, outros, né, trazem que os sintomas eles estão relacionados ao valor do PSA. Isso sim. PSAs maiores, sim, teriam correlação com os sintomas. Não sei se você quer complementar alguma coisa, professor? Estou falando mais rápido aí, mas podem complementando. As complicações, então, são várias. Então, aquilo é a evolução natural da doença e tem vários estudos, né, que usam os braços do placebo das medicações, né, estudos com medicação, para fazer os estudos da história natural da doença. Então, são vários. A gente sabe que pode evoluir, então, para infecção do trato urinário. Pode ser uma cistite, pode ser até uma pielonefrite, mas mais frequentemente é a prostatite aguda, que é o quadro, então, de disúria, de febre, e pode, inclusive, desencadear retenção urinária do paciente. Então, um quadro bem típico. Outras complicações que podem ocorrer, então, relacionadas à hiperplasia é a litíase vesical.
Então, pedra na bexiga, sempre tem que investigar uma obstrução infravesical. O paciente que tem um cálculo renal, no momento que passa pelo ureter, que é o local de menor diâmetro de todo o trato urinário, essa pedra vai sair. A bexiga, a uretra, a não ser que o paciente tenha uma doença uretral, é muito raro, às vezes acontece, mas é muito raro, que um cálculo que já desceu do ureter tranque na uretra. Então, quando o paciente tem litíase vesical, normalmente é bastante, aqui tem, por exemplo, a radiografia, vários cálculos dentro da bexiga, aqui a citoscopia mostrando, tem que investigar então para obstrução infravesical. Mais frequentemente é por hiperplasia, mas lembrar dos outros diagnósticos, estenose de uretra, síndrome de Marion, que a gente estava conversando antes. Então tem vários que podem ser. Hematúria também pode ser, é considerada uma complicação, hematúria macroscópica. As hematúrias podem ser intensas, podem formar coágulos e causar retenção urinária também. Divertículos vesicais, que então são aquelas projeções de mucosa vesical que, devido ao aumento da pressão intravesical, acaba empurrando, projetando a mucosa entre as fibras das trabeculações. Pensar que as trabeculações são fibras musculares e entre elas tem locais de menor resistência. Então, é possível que a mucosa hernie, e saia e forme os divertículos. Então, normalmente os divertículos começam pequenos, mas eles podem evoluir, podem ser bem grandes. Os divertículos podem trazer complicações, como formação de cálculos devido à retenção urinária, infecções também, os divertículos podem infectar. A retenção urinária já foi comentado. E em último caso, daí o paciente tem que estar bem mal manejado, O paciente pode entrar em retenção, em insuficiência renal aguda, no caso mais assim de retenção urinária aguda, ou crônica também. Então, quando o paciente mantém essas alterações vesicais, elas podem começar a se transmitir para o trato urinário superior, causar hidronefrose e isso transmitir lá para o parênquima renal. Então também, quando o paciente que tem hiperplasia desenvolve hidronefrose, especialmente quando é bilateral, a gente tem que intensificar o manejo desse paciente, que é um mau sinal. O paciente pode evoluir mal. Você quer complementar, professor, alguma coisa? Eu vou seguindo. Não sei se você quer comentar alguma coisa. Oi? Tá gravando? Não? Tranquilo. Bom, então o diagnóstico, a nossa propedêutica. O diagnóstico da hiperplasia, ela é pela anamnese e pelo exame físico. Os outros exames que a gente solicita, laboratoriais, exame de imagem, eles são acessórios, são exames que são realizados para a gente fazer um estadiamento do grau da doença do paciente, avaliar complicações, descartar também outras situações. Mas a anamnese e o exame físico já são suficientes para a gente dar o diagnóstico clínico da hiperplasia e iniciar o tratamento do paciente. Então, a anamnese a gente vai averiguar todas aquelas perguntas, todos aqueles sintomas do quadro clínico. No exame físico a gente vai fazer o exame do toque, a gente consegue estimar o volume prostático. Normalmente até 4 ou 5 polpas a gente consegue acertar a média do volume prostático. Depois disso já fica um pouco difícil, já perde um pouco a capacidade do exame do toque conseguir ter uma correlação com o volume. Normalmente cada polpa dá equivalente a uns 10 centímetros cúbicos. Então, o que o Campbell nos traz assim, de exames que ele recomenda e que não recomenda? Tá? Então, em relação a exames laboratoriais, ele recomenda assim, que o paciente faça um PSA, tá? Para a gente não ficar manejando o paciente que possa estar com uma neoplasia de próstata. Lembrar que a neoplasia de próstata ela é o câncer mais comum do homem, então, e a faixa etária ela é muito semelhante, então é importante sim que o paciente faça pelo menos um PSA antes de começar o tratamento. A função renal
é recomendado, não é obrigatório, mas é interessante tu ter um valor de base, né, para depois tu acompanhar o paciente. Exame qualitativo de urina e urocultura, também, porque o paciente normalmente está com sintomas urinários, né, para a gente descartar também que está tratando uma infecção. Então são exames assim recomendados no início do tratamento do paciente. Em relação ao exame de imagem, o que o Campbell traz? Aqui, ó. Bom, a necessidade de fazer ultrassom do aparelho urinário. O Campbell acha que não é necessário. Tá? Já não tem mais indicação de rotina, pode ser feito, mas não é uma obrigação. As indicações pelo Campbell são pacientes que têm uma piora da creatinina, pacientes que estão com resíduo elevado. Isso ele divide em ultrassom de aparelho urinário para ver o trato superior. Tá? A necessidade de ver o trato superior. Então, aumento da creatinina, resíduo elevado, hematúria macroscópica ou litíase. Apesar de que a litíase vesical normalmente é infravesical, ele recomenda que seja feita essa avaliação. Ultrassom de via urinária do trato inferior, de próstata e bexiga. Indicações pelo Campbell também não é uma obrigação, mas seria indicado no caso, se tu está considerando utilizar o inibidor da 5-alfa-redutase, porque a gente sabe que a eficácia é a partir dos 40 centímetros cúbicos, que os pacientes com menos do que isso não respondem muito bem. Também, se tu está propondo fazer um procedimento cirúrgico para o paciente. Que mais? Basicamente seria isso, E o quais são achados assim que podem, da ultrassonografia do trato urinário inferior, podem trazer algum prognóstico? O volume prostático, então, alguns estudos, esse aqui é do MTOPS, que é o estudo que avaliou o uso das medicações. Próstatas acima de 49 centímetros cúbicos, elas têm um aumento de risco de retenção urinária e necessidade de cirurgia. Também o índice de protusão prostática intravesical, que nada mais é do que medir o lobo mediano, do lobo mediano até a base dele, maior do que 1 centímetro também, são pacientes de risco aumentado para complicações. E seria interessante para esses pacientes iniciar tratamento. Diário miccional e avaliação urodinâmica, o que ele comenta? O diário miccional seria interessante, não tem gasto, não tem custo ao paciente, Seria interessante principalmente se o paciente tem sintomas de armazenamento, para a gente conseguir fazer um diagnóstico de bexiga hiperativa, Então seria interessante. Não é obrigatório, mas seria interessante. A avaliação urodinâmica, que a gente sabe que tem uns colegas que gostam de pedir avaliação urodinâmica para todo mundo. Então, está dividido em urofluxometria e a cistometria e fluxopressão. Na urofluxometria é um exame opcional, É sugerido, se a gente principalmente se vai fazer com tratamento cirúrgico, Não é obrigatório, mas é sugerido, Porque é um exame não invasivo. O paciente vai urinar, no equipamento e vai ver o fluxo. Então, é considerado pelo Campbell alterado quando o paciente tem um fluxo, um Qmax, inferior a 15 ml por segundo. Já a urodinâmica invasiva, as situações que o Campbell traz como indicação. A cistometria, fazer se houver suspeita de hiperatividade, e utilizar a fluxopressão se tu vai... É sugerido, também não é obrigatório, mas é sugerido se tu está indicando para o paciente um tratamento invasivo, cirúrgico, ou se o paciente em diário miccional apresenta volumes miccionais menores do que 150 ml, para verificar se o paciente está com uma hipocontratilidade, daqui a pouco os sintomas dele são outros. Se o paciente tem tido resíduos elevados, maior que 300 ml, também, para verificar se não está com uma hipocontratilidade, se os sintomas podem se sobrepor, A gente daqui a pouco está indicando cirurgia para hipocontratilidade, é desnecessário. E tem um estudo que os congressos falavam bastante, saiu no final do ano passado, que é o estudo Upstream, que é um estudo que foi feito lá na Inglaterra, avaliaram vários pacientes que foram tratados e viram a necessidade de fazer ou não urodinâmica rotineira, e eles viram que não tem necessidade de fazer. Que fazer urodinâmica invasiva não modifica as condutas, porque qual que era o pensamento, a ideia desse estudo?
se tem benefício de ficar fazendo urodinâmica programada, anual, para o paciente, se isso aí vai trazer alguma informação que já vai ter antever a necessidade de fazer uma cirurgia ou não, será que esse paciente está progredindo mal ou não. Na verdade, mostrou que os pacientes que fizeram urodinâmica anual ou os pacientes que não fizeram urodinâmica acabavam indo ou não para a cirurgia igual. Cirurgia ou piora dos sintomas. Então, realmente, a avaliação urodinâmica rotineira não tem indicação. Outro exame também que eles avaliaram a necessidade ou não de fazer são as cistoscopias, que a gente também sabe que tem gente que faz rotina, né? E a indicação de cistoscopia para hiperplasia é apenas se hematura macroscópica, infecção do trato urinário recorrente ou se o paciente tem algum histórico de lesão de uretra, para fazer o diagnóstico diferencial de estenose de uretra. Então essa é a propedêutica indicada pelo campo. Então, bem dizer, a anamnese e exame físico já é o suficiente. Eu não sei se tu quer complementar com alguma coisa, professor Kenny. Alguma coisa? Eu acho que eu já vou para o tratamento em seguida. Tu quer comentar alguma coisa? O segmento, assim, como que orientação? De eco, PSA... Os exames... Pois é, exato. É pela clínica do paciente. Se o paciente apresenta as complicações, ou se o paciente tem piora clínica, aí tu começa a pedir os exames. Eles recomendam que seja aplicado o IPSS, que eu acho que é muito... São bem poucas pessoas que fazem uso do IPSS na prática. A gente já tem uma ideia pela queixa do paciente, né? Mas seria interessante. Pesquisa. Quer comparar método de tratamento com Claro. ter um número para fazer a comparação depois. Para fazer pesquisa, aqui está o IPSS. Deixa eu só explicar para os alunos o que é. O IPSS é um dentre vários, mas esse é o mais famoso, que é um score de sintomas prostáticos. Então, são 7 perguntas que são feitas e elas são pontuadas de 0 a 5, conforme a pontuação do paciente. A gente pode classificar a hiperplasia dele em leve, moderado ou grave, mas ela não é um instrumento para diagnóstico. Isso aí também pergunta bastante em prova de residência. Tá? Ela é um instrumento para acompanhamento e para decisão terapêutica e principalmente para pesquisa, né? Teve um webinar semana passada da SBU, da hiperplasia de próstata. Eles avaliaram deram quadros clínicos assim, da hiperplasia, o que cada um faria. Ninguém usa IPSS na prática, né? Eu achei interessante uma sugestão de um urologista que estava, que ele usava. O que ele faz? Que nem filme americano, assim. Ele dá uma pranchetinha para os pacientes na sala de espera, e daí os caras vão preenchendo. Porque ninguém para fazer isso no meio da consulta. Aí eu acho que é uma solução, é uma coisa interessante. Né? Esse personagem foi embolado para ser auto-aplicado. Sim. Mas no nosso ambiente aqui, eu não sei, nosso paciente não tem Alexa para... A maioria não conseguiria fazer. Talvez seria difícil, mas daria daqui a pouco para deixar aqui um impresso e se quiser entregar. Eu acho que é bom para aqueles pacientes que estão indo para a cirurgia e que não estão satisfeitos, que estão reclamando bastante, que não estão gostando. De repente, para convencer o paciente que ele precisa. Ou às vezes também para tu mostrar que ele está melhor, porque isso é uma coisa bem interessante que eu ia comentar, mas eu acho que já é a próxima etapa, dos tratamentos. Bom, isso então eu já vou adiantar um pouco. Que existem todos os estudos praticamente medicamentosos observaram um efeito placebo muito grande em relação à hiperplasia de próstata nos pacientes. Todos os estudos, a recomendação é que todo estudo que seja com medicamento, estudo randomizado, né, para tratamento de hiperplasia de próstata, comece a avaliar os pacientes 6 meses depois do início. Porque, olha só, cadê a intensidade aqui? 40% dos pacientes têm efeito placebo positivo. Isso pelos IPSS. Isso, especialmente nos primeiros 4 meses.
Então, os pacientes ganhavam, né? Tinha o grupo que ganhava a medicação, tinha o grupo que ganhava a farinha, né? 40% dos que ganhavam farinha chegavam na consulta de revisão ótimos, melhores, com melhora importante. Ainda assim, quem recebia a medicação melhorava mais. Se tu comparar quem recebeu medicação, quem recebeu placebo no acompanhamento, quem recebeu a medicação tinha um aumento maior. Mas quando tu comparava o grupo que ganhou o placebo, o antes e o depois deles, tinha significância estatística. Então isso é uma coisa que é importante. E depois parece descer, parece que desce. Porque a história natural do processinho não é assim mesmo, é flutuante. Sim. Mesmo sem medicamento tem períodos de piora, É. tem períodos de melhora. Então, quando tu dá um remédio, tu não sabe se ele melhorou porque tinha Pois é. pela própria história natural ou se é do medicamento. Isso é muito forte na hiperplasia. Acompanhar o paciente Mais tempo, bastante né? longo para saber. Não, e isso aí é verdade, né, professor? Na prática, eu acho que a gente não mede isso, mas eu tenho a impressão que acontece isso mesmo. Frequentemente, inicia um tratamento mais light, assim, com menos medicação, né, uma doxazosina só. Os pacientes vão consultar em 3 meses, normalmente eu peço para voltar em 3 meses. Não, tô ótimo, perfeito, beleza. O cara volta depois, no final do ano, tô mal, não melhorei tanto. Tu vê, na prática, isso, né? Essa oscilação. Então, isso aí tem... Estou dizendo que não existia remédio para hiperplasia, tinha fitoterapia. Aham. Hoje a gente sabe que é placebo. Não tem... Muito melhorar. Não perfeito. Pois é. Então, isso é uma coisa que é bem importante, a gente perceber isso. Eu acho que é importante para os residentes também, porque na residência tu atende, aí o retorno quem atende é o doutorando, aí no outro retorno é o R2, daí depois é o R3, então às vezes tu não consegue manter o segmento. Aí no consultório tu vê isso acontecer. Então isso é uma coisa que não dá para achar assim que está resolvido o problema do paciente nas primeiras consultas de retorno. Então o IPSS, apesar de ter uma melhora no começo, depois ele parece descer. Bom, isso é um efeito bem interessante e bem forte na hiperplasia. Tratamento. Bom, todo mundo tem indicação de orientações gerais sobre a patologia, né? Então tem muitos sintomas dos pacientes, principalmente quando são sintomas discretos, que a gente consegue resolver só com orientações bem simples e básicas. Por exemplo, se a queixa do paciente é principalmente a questão da noctúria, daqui a pouco tu maneja a ingesta hídrica do paciente, puxa isso ao longo do dia, né? Isso é questão de costume. Tem gente que tem umas manias de tomar uma sopinha antes de dormir, tem que tomar leite antes de dormir, leite mais criança, né? Isso o chimarrão também, né? Mas são coisas que não tem fundamentação nenhuma, que tomar um líquido antes de dormir é confortável, mas não tem nada fisiológico que isso seja melhor. Oi? Quem produz cálculo é bom tomar água, principalmente à noite. Sim. Pra diluir. Não, na litíase sim. Mas assim, de forma geral, né? É uma coisa assim confortável, né? Mas não tem um benefício. Então, puxar para o longo do dia, né? Tentar fazer com que o paciente se organize para tomar líquido de dia, de manhã e de tarde, para daí chegar de noite bem hidratado, sem sede. Principalmente E não... tomar café. Sim, evitar então alguns alimentos, né? A cafeína é importante nos sintomas de armazenamento, que a cafeína é um irritante vesical. Então, se o paciente tem sintomas de armazenamento, é recomendado, né? Diminuir o café, ou se puder suspender, ou tomar café descafeinado, que hoje em dia... Oi? Parar, né? Mas hoje em dia tem uns descafeinados que são bons, né? Então isso aí resolve muito já. Agora, se o paciente já vem de sonda, já vem com infecção, com retenção urinária prévia, aí as orientações são importantes, mas elas provavelmente não vão ser suficientes. Então, a recomendação do campo é que a gente inicie medicamento se o paciente já tiver um IPSS moderado ou grave, acima de 8, então. Daí esses pacientes não seria interessante deixar, porque eles têm uma chance maior de progredir. Existem também uns outros fatores de risco assim que a gente consegue já ver antes. Deixa eu ver onde é que está aqui as minhas anotações.
Isso aí também é bem controverso, assim, eu vi a apresentação do Márcio Averbeck, ele fez umas recomendações também baseadas num estudo, agora não me lembro qual deles que ele apresentou, acho que foi o M-TOPS, e que pacientes que tinham, assim, ó, volume acima de 39 ml, resíduo acima de 40, já tinha indicação de tratar PSA acima de 1,6. Então, é todos, né? Se for assim, tu vai tratar todos quase, pelo menos os que chegam aqui, né? Enfim, tem alguns critérios de piora, né, de progressão esperada. Mas então, em relação ao tratamento, a gente começa sempre medicamentoso. Não sei se tudo indica cirurgia direto para alguém, professor, sem antes tratar. Hoje não é tempo. Pois é. A gente sabe que também tem uns colegas que já indicam, né? Inclusive pacientes sem nenhum sintoma, né? Nem tenta um tratamento clínico. Vai que o cara melhora, né? E daí tu não pode operar. E isso a gente vê bastante, né? Aqui em Santa Maria, vocês tem um monte. Mas a cirurgia para hiperplasia de coxa foi a segunda cirurgia mais realizada nos Estados Unidos. Só cirurgia para catarata. Ah, é? E hoje, Pois é. se indica. Eu acho que até legalmente, né, professor, é arriscado tu fazer uma cirurgia se tem uma alternativa medicamentosa. A gente sabe que as cirurgias complicam, depois o paciente fica com uma complicação e por que tu não tratou, né, com medicamento? Eles vão no outro colega e diz, mas não te deram remédio? Ah, mas isso com razão, né? Aí também, né? Bom, então as medicações são várias. Então a gente tem os alfa-bloqueadores, que vão agir então nos receptores alfa, que estão presentes no colo vesical e no estroma prostático também, na uretra prostática, causando então relaxamento. Então, no Brasil, classicamente, a gente tem, né, os tradicionais a doxazosina e a tanzulosina. Bom, então aqui eu tenho alguns dados que o Campbell traz, algumas revisões novas em relação aos alfa-bloqueadores. Bom, a doxazosina é um alfa-bloqueador não seletivo, a tanzulosina é seletivo para receptor alfa-1A. Né? Apesar da tanzulosina ser mais seletiva, na verdade o benefício que ela traz é nos efeitos colaterais. Né? Então, existe um estudo de 2013 de Kirby que avaliou, porque são poucos estudos que fizeram comparação de doxazosina com tanzulosina. Talvez seja por isso que tem poucos estudos, que no Brasil são essas duas que são aprovadas. Eles fazem muita comparação com as outras medicações lá. Então, a maioria dos estudos comparativos entre alfa-bloqueadores são com substâncias que a gente não tem aqui. Então, oi? Eu acho que essa é a mais estudada lá. Olha, na prática o que a gente vê é a doxazosina e a tanzulosina. Né? Então, o que essas comparações mostram? Que na verdade, até se a gente for comparar, a doxazosina tem uma melhora na qualidade de vida superior que a tanzulosina e do IPSS também. Então, parece que a doxazosina é superior. Agora, tem que se atentar a um detalhe. A doxazosina, essas melhoras do IPSS e da fluxometria dela, se dão apenas com doses de 4 ou 8 miligramas. Então, 2 miligramas é recomendado para início, para o paciente tolerar melhor os efeitos colaterais. Mas estudos que comparam as diferentes doses de doxazosina mostraram que 2 miligramas, que no final dos contos é o que a gente mais vê, né, os remédios normalmente são de 2 miligramas, tem o Duomo 4 miligramas também, mas a maioria das apresentações das marcas diferentes é de 2, então obriga o paciente a tomar 2 comprimidos. Então é uma boa alternativa para início, mas não é bom, a gente tem que lembrar de progredir a dose para 4 miligramas ou 8. A gente deixa por quanto tempo 12 miligramas? Pois é, isso aí não está bem estabelecido. Eu, quando começo, eu deixo uns 15 dias. Não sei se tu deixa mais tempo que isso, professor. Eu dou o suficiente para ele testar. Não cortou, para aumentar. Dá um jeito. Quando eu venho, o efeito é... Da hipotensão postural. Eu deixo um pouquinho mais, assim. Normalmente a gente tem uma amostra no consultório, que é 10, 15 comprimidos, eu dou a amostra. Depois que acabar essa, passa a tomar 4 daí. Né? Que daí também o paciente não vai. Sim.
Então, dos efeitos colaterais, os clássicos, né, dos alfa-bloqueadores. Tontura, que acontece em 15% dos pacientes. Fadiga, em 10%. Né? Tem um temor, assim, um medo, né, que poderia ser em pacientes cardíacos, quedas da pressão arterial, mas tem alguns estudos que já avaliaram que o máximo que teve de queda esperada pode ser de 17 milímetros de mercúrio na pressão sistólica, então não é uma coisa importante, que tem que se preocupar muito. Tem que se preocupar mais quando o paciente já usa algum alfa-bloqueador ou algum outro beta-bloqueador, que daí poderia, os efeitos colaterais, esses de hipotensão postural, acontecer com mais frequência. Então, eu recomendo para os pacientes também, naquela primeiro uso ali, que sempre, quando for levantar da cama, sentar, esperar contar até 10 sentado, para depois ficar de pé, não levantar muito rápido, né? Para evitar a hipotensão postural. Eu já tive paciente que não tolerou a doxa, não tolerou a tansulosina. O cara tá esperando agora para passar a pandemia para fazer uma RTU. O cara não melhora, não tolera. Não tansulosina. O preço também é uma coisa que pesa. A doxazosina ela tem um valor médio de 40 a 60 reais e a tansulosina 60 a 120. Pesquisei no site da Panvel, só para você saber. É isso aí. Né? O único efeito colateral que aumenta na tansulosina é a ejaculação retrógrada, porque ela é mais seletiva. Mas normalmente esses pacientes são mais de 50 anos, já têm uma prole estabelecida, então não é um problema para eles ter ejaculação retrógrada. Né? Seria isso. Né? Pois é, está surgindo. Tem Pois depende do que tu vê. Nesse webinar que teve de hiperplasia de próstata, tinha alguém que estava responsável pela parte cirúrgica e já largou o estudo mostrando que a tansulosina parece estar dando demência. Então, mas são poucos estudos que estão mostrando isso. Mas populacionais, que não é o objetivo, não era acompanhamento da tansulosina. Um grupo de pacientes usando tansulosina e são grande número de casos de demência. Sim, pois é. Bom, a outra classe de medicamento bastante utilizado são os inibidores da 5-alfa-redutase, que a 5-alfa-redutase é a enzima que converte a testosterona sérica em dihidrotestosterona tecidual, né? Então, a gente tem a finasterida e a dudasterida. A finasterida ela é específica da redutase tipo 2 e a dudasterida do tipo 1 e 2 também. Mas não existe um benefício concreto da dudasterida por bloquear mais, né, o tipo 1. Nem tem benefício sintomático, nem também benefício na questão do volume. Então, as duas, né, os inibidores da 5-alfa-redutase, eles têm o objetivo então de agir no aumento do volume glandular. Então, são as medicações que teriam a capacidade de reduzir o volume prostático. Né? O que tem que lembrar, então, é que ela tem uma ação máxima em 12 meses. Então, a recomendação é que a gente não suspenda a finasterida, não modifique ela se o paciente achar que não está tendo melhor dos sintomas, pelo menos até 6 meses de uso. Que antes de 6 meses de uso não é parâmetro e que o que se espera é que em 12 meses o paciente tenha a redução de volume máxima, que a média de redução de volume prostático é de 19% do volume inicial. É isso que ele tem. Basicamente seria isso, então não tem diferença de efeitos colaterais, se é finasterida ou dudasterida, nem a redução do volume e também nem da fluxometria. A diferença dos dois em preço também é importante, a finasterida tem um valor médio de 50 a 80 reais, a dudasterida é 70 a 120. Então acaba que a finasterida parece ser mais indicado, acho, ao meu ver. Né? Esses inibidores da 5-alfa-redutase, ele tem os efeitos adversos, não são tão frequentes quanto parece. Então a queda de libido parece acontecer em menos de 5%, 4,7% dos pacientes. E algumas alterações ejaculatórias e eréteis em 4% dos pacientes, então é pouco. E uma coisa que o Campbell traz também, assim como existe o efeito placebo, o efeito positivo,
os inibidores da 5-alfa-redutase, eles têm um fator nocebo também muito grande. Cita essa palavra? Aham. Esse é um termo novo. Que é o que? Nocebo. Que é placebo é quando tu recebe um remédio e o remédio te melhora e na verdade não era farinha. Efeito nocebo é quando tu fica sabendo dos efeitos colaterais e tu começa a apresentar, também recebendo o placebo. Né? Então, É autossugestão. A autossugestão do bem é o placebo. sim. É. Mas os laboratórios que comercializam, a indústria diz que a maioria dos indivíduos que tem disfunção sexual tem esse problema por efeito nocebo. Nocebo. Eu acho que na prática existe realmente, tem pacientes. Sim. Esses estudos que eu estou citando aqui. Mais do que 4%. Tem muito isso. Pois é. Eu estou citando estudos, né? Eu não tenho dados meus. Mas o efeito nocebo. Não, com certeza. O efeito nocebo parece estar presente em 10% dos pacientes. Então, os pacientes do grupo que recebia placebo, 10% começava a ter esses efeitos adversos. Então, também é uma coisa também que, não sei se é bom contar para o paciente os efeitos adversos, entrega remédio, tem que explicar, né? Mas sabe que o placebo ideal não é água com, não é um pouco de açúcar de farinha. O placebo ideal tem que ter alguma substância que dê o efeito colateral. Sim, para o paciente sim. Efeito benéfico. Sim. Aí. Se coloca o corpo dele. Claro. Porque se dá um comprimido de farinha, o paciente não sente nada mesmo. Ele percebe que não está. Se o paciente for atento a isso, assim, poderia ter efeitos colaterais para o cara achar que está. Tem a droga ativa, mas tem que ter a droga que produz o efeito colateral. Sim. Você não sente nada, ele não Verdade. Bom, eu acho que o estudo mais importante de comparação de medicamentos que eles citam lá é o MTOPS, que eles falam bastante em congresso e os resultados são recentes. O MTOPS quer dizer Medical Therapy of Prostatic Symptoms. Compararam, então, uso de doxazosina mais placebo, finasterida mais placebo, doxazosina mais finasterida e um quarto grupo que era placebo mais placebo. Então eram 2 comprimidos e os pacientes não sabiam o que era. Então assim, tanto a doxazosina isolada quanto a finasterida isolada, quanto a combinação delas, teve redução em IPSS e Qmax. Agora, essa redução foi mais intensa na combinação. E outra coisa que eu achei interessante que eles citam é que a doxazosina isolada foi igual ao placebo no risco de retenção urinária ou de necessitar cirurgia. Então, que o ideal é que a finasterida e a combinação, né, desde que tenha finasterida, parece que reduz o risco de retenção ou de necessidade de cirurgia. Então, que talvez a doxazosina isolada ela tenha mais, então, efeito sintomático e não da evolução da doença. Acho que é interessante esse dado. É que a doxazosina não altera a história natural. Exato. É isso aí. E a finasterida, a finasterida, Sim. diminui o volume da próstata. Isso que eu te perguntava, professor, tu tem alguma rotina de, por exemplo, assim, usar uma medicação combinada e depois de um tempo parar com a combinação, manter só um, ou segue usando? Isso é difícil saber. O ideal seria usar a doxazosina enquanto o paciente está sintomático. Sim. Né? Mas o que incomoda mais o paciente, que a gente acaba tirando, é o outro, é a doxazosina. Esse que é o efeito colateral mais importante. Claro. O paciente para ter disfunção sexual tem que parar por ele. Sim. É o que deveria manter mais tempo. Sim, exato. Então, o paciente, quando ele pede para parar algum dos componentes, é mais o que não deveria tirar, que é a finasterida. Sim, claro.
Pois assim, esse estudo, por exemplo, do MTOPS, a recomendação é que seja sempre mantido a combinação e mantido, né? É progressivo. Sim. Tem que tratar toda a vida. Então, Pois é. E quais são os critérios que tu usa para começar já com terapia combinada direto? Pois é, isso aí, eu também tenho uma aula do Averbeck ano passado do congresso, a gente pode ver depois. Claro, é patrocinada, né? você sabe que Mas, combinar, sempre quando surgiu a finasterida, logo no início eu imaginei esse tempo ideal associar, antes de começar esse trabalho. Mecanismos diferentes. sim. Esse trabalho que o Márcio cita, eu acho que é do MTOPS também. É uma avaliação, é que esse MTOPS teve muita avaliação e muito trabalho em cima dele. Era que o ideal é tu começar então com o alfa-bloqueador e fazer a associação com a finasterida até 3 meses. É muito cedo, né? Tinha uma avaliação, uma análise do trabalho dele que começar depois de 6 meses, então até 6 meses tu poderia, o ideal seria tu iniciar até 6 meses a combinação. Se tu começar depois de 1 ano ou depois de 2 anos a combinação, porque esse trabalho era um trabalho grande, aqueles cruzados, tinha gente que começou com uma medicação, acrescentou depois, entende? Então, realmente, é um trabalho super complexo em termos, assim, da metodologia. Mas o que ele mostrou, então, que quem começa antes de 6 meses, a combinação evolui menos para cirurgia e retenção urinária. Eu acho que aí o volume da próstata é importante. Sim. Se a próstata é grande, né? Começar logo. Pois é, exato. Então, talvez... Então, é um trabalho. A gente sabe que tem o viés da indústria, né? Mas parece ser um trabalho sério. E é um trabalho grande, né? Então, parece que o ideal é tu começar o quanto antes. Então, na prática, seria mais... Se a próstata é muito grande, já inicia direto com o terapia combinada. Ele daí traz aqueles... já está afetando a história natural do movimento. Aí o volume da próstata Pois é. evitar o risco. Os primeiros Exato. trabalhos da finasterida mostraram que ele reduzia a necessidade de operar em 53% dos casos. Uhum. Eu acho que até mais do que isso. Pois é, tá. Aí, Realmente, sim. perde pacientes com essa outra. Pois é. Perde cirurgia. Sim. O negócio é tu identificar. E a finasterida com relação ao TSA? Tanto a finasterida quanto a dudasterida, elas têm um efeito de redução de até 50%, né? Média 50% do valor do PSA depois de 1 ano de uso. Então isso é importante nos acompanhamentos do paciente. Se tiver um aumento de PSA, é sempre lembrar de calcular por 2, né? De 3 meses multiplicar por 2, e a partir de 2 anos tomando tem que 75% do PSA. 75? 75. Tudo isso? O que eu li no campo eu ali falava em 50% em 1 ano. A partir de 1 ano 50, Eu costumo já no terceiro mês já fazer uma ansiedade. Se está baixando, tranquilo. Se não está baixando, tem que começar a pensar na possibilidade de ter um câncer junto. Claro. Eu nunca achei, já estudei várias vezes, eu nunca achei, se eu parar na terapia, em quanto tempo o PSA volta ao normal para você? Eu nunca vi também. 3 meses? Já vi vários caras que param e voltam a subir. Sim. Voltam, mas eu acho que poucos meses já percebe. Mas Isso. tem paciente que tem PSA, por exemplo, de 5. Nossa grande, vai tomar finasterida, toma 1 ano, o PSA é para 1 e pouco. Não deve ter câncer, baixou bastante. Uhum. Mas querem parar o remédio. Para o remédio, em 3 meses já está em 2 e pouco, em 6 meses já. Acho que 6 meses já volta ao padrão. Eu estava 5, parou 3 meses e ainda está 10. Eu considero que do remédio já peço pior. Mas se ele já estava 5 antes... Ele começar. Mas aí que tá. Antes de ele começar, quanto é que era? Se ele voltou ao nível que estava anterior, não preocupa tanto. Mas se voltou acima do que era antes.
Isso atrapalha, né? Então, o ideal é que o paciente colete um PSA antes de começar o tratamento, né? Não, se eu não tipo assim, tá 5 anos tomando remédio, aí melhorou e tal, sem sintoma, a gente opta por suspender. E aí no segmento depois fica com dúvida, já aconteceu comigo algumas vezes. Isso é, pois é. Isso aí, né? Mas a maioria dos pacientes pede para parar Por efeitos colaterais, né? Bom, daí tem outras medicações, né? Então, são mais recentes, assim, o uso, os inibidores da 5-fosfodiesterase, que são os medicamentos, então, que tradicionalmente são usados para disfunção erétil. Existem dosagens menores, né? O tadalafila diária de 5 mg, o tadalafila para disfunção erétil de 20, né? Sob demanda. Então, o tadalafila diário de 5 mg, ele aumenta, então, o óxido nítrico, né? Então, teria um efeito também de relaxamento prostático. Então, são os estudos mais recentes, parece que também combinar ele com finasterida parece ser uma boa opção, que daí tu melhora, né, a questão da disfunção erétil no paciente. Então, eu acho que talvez seja uma tendência, né, de combinação. Não existe nenhuma formulação combinada ainda, né? Mas, claro, que a gente vê, né, a combinação de doxazosina e finasterida ou de tanzolosina e dudasterida, já um comprimido único. A gente não tem ainda a combinação com inibidores da 5-fosfodiesterase, é uma expectativa. E os antimuscarínicos e beta-3 agonistas, então seriam mais para os pacientes que estão com sintomas de armazenamento e hiperatividade, né? E em relação à cirurgia, então, quando indicar cirurgia? Bom, isso também é super questionável. A tendência também, os estudos, é tentar ser mais invasivo, assim, mais rápido, né? Iniciar mais cedo. Mas o clássico que a gente tem, então, seria a necessidade de fazer cirurgia em paciente que está progredindo, apesar do tratamento, né? E tem uma tendência a indicar mais cirurgia se o paciente já apresentou retenção urinária, está apresentando resíduo com infecção urinária ou hematúria, né? Antigamente era indicação absoluta, hoje em dia já não é, né, professor? Retenção urinária, tem que operar. A gente sabe que ainda a maioria, o Campbell fala que ainda mais de 50% dos pacientes que tiveram um episódio de retenção urinária vão para a cirurgia, mas que não é uma indicação absoluta, né? Mas é bem sugestivo. E os procedimentos cirúrgicos são vários. Os clássicos, então, são a ressecção transuretral de próstata e a prostatectomia simples. Então, a ressecção transuretral de próstata é um procedimento que a gente faz no bloco cirúrgico, né, em que entra com o ressector, que é esse aparelho aqui. A gente posiciona ele na uretra prostática e com uma alça nós vamos retirando o tecido, né? Existem alguns parâmetros que a gente utiliza para não fazer lesão do esfíncter uretral externo, né? Então a gente não deve fazer a ressecção abaixo da altura do vero montano, né? Distal ao vero montano, a gente já pode estar lesando então a uretra membranácea, que tem o esfíncter uretral externo ao redor, né? Então deve se evitar ao máximo ali. Isso, as indicações da RTU normalmente são na situação do paciente ter uma próstata não muito grande. Então, qual que é o valor que tu utiliza normalmente, professor? Isso é questionável também, né? Depende do cirurgião. Se o cirurgião se acha apto para secar 100 gramas, 100 gramas é o limite dele. Aí, eu acho que 40 é o limite. Sim. Aí eu me animo até 80, assim. Mais que 80 eu já fico... eu acho que é muito grande. O importante é que desobstruir. Se tem capacidade de ressecar uma próstata de 80 de uma maneira que desobstrua bem, sim, esse é o teu limite. Claro. Se você acha que tu não resseca mais de 60, então é 60. Pois 60 ou 80 eu acho que é o clássico. Tem agora gente que acha que é 100, né? Mas, enfim, daí não tem certo ou errado, né? Não é a quantidade que tu tira, é o que tu deixa. Sim, é verdade. Tu tira 80, mas deixa outros 80, não adianta. Sim. Agora tu tira 40 e pois. Suficiente. Sim. Bom, hoje em dia
a gente tem disponível ali no Hospital de Caridade, agora tem, né, o bipolar. Então, isso permite fazer ressecções em próstatas maiores, porque uma complicação da ressecção transuretral da próstata é a intoxicação hídrica, por causa que ele usa a solução hipotônica, né, para a condução da energia do elétrocautério. Então, água destilada, glicina, enfim, né, soluções que podem entrar na circulação, ser absorvido, né, pelo leito prostático, que ele é bem vascularizado, e causar uma hiponatremia dilucional no paciente, né? Então, com o soro fisiológico, né, agora que tem o aparelho bipolar que permite fazer a ressecção com o soro fisiológico, a gente pode ficar mais tempo fazendo cirurgia, né? O clássico é a gente não passar de 1 hora, né? Então, de agora não teria mais limite de tempo. O problema do bipolar é que ele é caro, mesmo o paciente com convênio tem que pagar a diferença da alça, né, que não é barato. Oi? Eu também não usei aqui. Porque ninguém está com dinheiro sobrando aí, né, mas acho que, se não me engano, é 1.500, 1.800. Tecnicamente, a alça é menor e mais lenta. Então, assim, eu acho que a indicação para usar o bipolar é um paciente que tem um risco para insuficiência renal, né? Um paciente que já tem uma creatinina que não está boa. Acho que daí sim vale a pena o investimento do paciente. Então, é a visão que o cirurgião tem endoscópica, né? Os lobos prostáticos proeminentes, e daí a alça corta e fica com esse aspecto, com o leito que se abre, né? Então aqui é a visão do ressector posicionado na uretra prostática, os lobos laterais, né? E o aspecto final da ressecção, fica bem aberto. Existe a prostatectomia simples, então, que é a indicação para próstatas maiores, então, por causa dessas questões que a gente comentou. Existe prostatectomia simples aberta, por vídeo, né? É uma cirurgia bem tranquila de fazer aberta. Pós-operatório é bem tranquilo também. E é uma cirurgia com uma melhor de qualidade de vida, uma das cirurgias que melhor aumentam, né? Que são resolutivas, né? Em termos de qualidade de vida do paciente. Então, basicamente, a gente abre a cápsula anterior da próstata, retira o adenoma prostático, que as glândulas hiperplasiadas, elas mesmas formam um nódulo, e ele parece ser destacado do restante do tecido, a gente consegue com o dedo, né, com a pinça, retirar, depois a gente sutura a cápsula. É uma cirurgia bem tradicional e ninguém está batendo ela ainda. Existem os métodos novos de cirurgia, então tem, por exemplo, o Green Light. Eu usei só 2 vezes o Green Light, que é uma situação específica. O Green Light, então, tu usa o cistoscópio tradicional, não precisa ser o ressector, então ele tem tem um diâmetro menor, teria menor chance, então, de lesar a uretra do paciente. Mas a vantagem mesmo do Green Light é que ele, então, vaporiza a próstata, não sangra. Então, para aqueles pacientes que têm histórico de TEP, TVP, enfim, paciente que é anticoagulado, risco cardíaco elevado, teria indicação. As desvantagens é que é caro, essa fibra aí, não tem nenhum convênio, cobre assim. Até se tu justificar bem para a Unimed, é possível que eles liberem, mas eu sei que é uma briga, né? Então, fizeram um pouco um auê, né? Fazem uma luzinha verde, aí a sala fica toda verde, chama atenção, mas não precisava, né? A desvantagem dela é que não tem anátomo patológico, então é só vaporização. Então, diferente da RTU, que a gente faz a coleta do tecido e eventualmente pode descobrir uma neoplasia de próstata, alguma coisa assim. Existem outras modalidades também que eu acabei não colocando foto. Esse webinar da semana passada, eles mostraram, vocês viram? O Urolift. Chegaram a ver? O Urolift, ele é uma... Oi? Para próstata, nós estamos falando de hiperplasia da próstata. Sim. O Urolift, ele é assim, tu faz com cistoscopia, passa por dentro dele um aplicador lateral. Ele aplica, tipo uma agulha encapada, tu aplica ela tem já a medida específica. Claro, ela tem umas suas limitações, não é para próstata muito grande,
acho que acima de 60 centímetros cúbicos já não dá. Ela empurra uma agulha para a lateral e recua tipo a bainha, recua a capa da agulha, e quando recua a capa, abre por fora da próstata tipo uma molinha fora, e quando tu recua toda a bainha, abre dentro também. Então, é como se tivesse um ganchinho fora e um ganchinho dentro na luz prostática, e elas se aproximam. Então, acaba espremendo o lobo. Então, a indicação para esses casos está sendo bem específico, e é um tratamento novo, caro, cada ganchinho é um valor, não tem no Brasil ainda, é só importando, né? E a indicação seria para pacientes que têm hiperplasia de próstata e não querem correr o risco de ter alteração ejaculatória e sexual. Né? Então, que tanto a cirurgia, a prostatectomia simples, quanto a RTU, elas podem causar distúrbio ejaculatório, né? Não de disfunção erétil, mas ejaculatório. É isso aí? Vamos ver. Deixa eu ver. É isso aí. Só que cada aplicação, e a média da aplicação é 4. Existem outros também, a vaporização por água, aquablação, que é parecido também, bota um gancho, só que a hora que coloca o gancho, entra uma água numa temperatura super elevada, uns 250 graus, acho que é, e daí desnatura o tecido prostático. Também teria essa questão de preservar a questão ejaculatória do paciente. Então, para paciente jovem, que assim, ainda tem uma vida sexual muito ativa, poderia ser uma opção. Mas não é superior a RTU e nem a prostatectomia em relação à qualidade de vida e melhora dos sintomas. Os estudos dessas novas modalidades são estudos de não inferioridade, que eles chamam. O pessoal já não está mais querendo ganhar, já viu que não tem como ganhar da RTU da prostatectomia simples, né? Mas mostrar que não é inferior. E a termoterapia? Pois é. Teve aqui? E aí? Não deu muito certo. Hã? Trocamos pelo litro de editor. Tivemos entrada para comprar um litro de editor. E essa colocou. Não funcionava. Pois é. Cada congresso que tu vai, a cada 2 anos, tem um negócio novo, né? Que é promissor. Esse webinar de semana passada, das novas terapias, fala também tipo de um stent, mas ele é uma molinha que abre, então é para tu instalar ela depois do veromontano, mas tu tem que retirar. Se não me engano, é 1 semana ou 10 dias depois tu retira. Tu entra com o cistoscópio de novo e tu encapa ele com uma bainha e as perninhas fecham e tu retira. Mas é estranho, né? Mas daí calcificaria, né? Ou enche de cálculo também. Muito ruim. Fica um paciente muito ruim que... Daí não dá certo, tem que fazer uma RTU. Tu vai cortar um stent, né? Pois é, imagina. Você é um paciente extremamente ruim. Eu posso fazer uma hack para fazer uma RTU. Ah, pois é. E a embolização? É verdade. Eu vi uma... Tem. A embolização também é promissor, mas assim... na prática... Oi? Pois é, mas igual tem que fazer uma sedação nesse paciente, né? Eles falam de poder fazer com anestesia local, mas tu fazer um cateterismo só com anestesia local... Não, fazem, né? Então dá, é uma solução. Mas assim, ó, ela não é superior à RTU e nem prostatectomia. Vai lá na ilíaca interna e larga. Fazendo murchar a próstata. O grande risco da embolização é que pode embolizar demais, embolizar as pudendas ali,
interna e causar disfunção erétil. Pois é. Vai, é muito comum o paciente chegar, ler sobre a técnica. E essa embolização? Eu vou dizendo. Eu tive um paciente de Santiago e ele já fez uma nefrectomia radical, ou foi parcial? Não, foi parcial. Em São Paulo, robótica. E daí ele fez com um cirurgião de lá. E o cara indicou para ele a embolização. Daí ele foi me procurar para fazer uma fluxometria pré-operatória. Fez. E o cara pediu para ele fazer 6 meses depois a embolização. De novo, piorou. A fluxometria dele estava pior. A fluxometria se sabe que ela oscila muito, né? Uma fluxometria não é... Mas era pro o paciente... Aí que tá, o paciente... Não, eu tô melhor. Não, acho que tô melhor. Acho que tô melhor. Então tá. Foi fazer a fluxometria, eu nem falei. Eu falei, não melhorou muito, assim, o exame. Mas você tá se sentindo melhor, ótimo, né? Fala com o teu médico lá em São Paulo. É o efeito placebo também, né? Para mim, eu que é a grande indicação, os pacientes com retenção urinária, próstata grande, que não pode fazer mais nada. Uhum. Não pode fazer nenhum procedimento mais... Pois é, não é para ser superior, né? Teria que ser uma situação de exceção. Mas os caras estão super indicando como tratamento primário. Não vai estar certo. Eu falei com o Alcides aqui. Esse aí que a esposa fazia algum caso. Uhum. Um caso aí para fazer. Eu acho que um caso que tá sangrando... Como? Fazendo função de casa também, não procura. Daria, de repente. De repente, fazem coisas